Bom, pessoal, bom dia, que eu não cumprimentei ainda. Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né, poder trazer os resultados conseguidos pelos nossos produtores. E essa é a 24º encontro, e a gente trouxe os números, né, são números que são compilados de uma reunião no sul do estado de Santa Catarina. Essa reunião é feita na região de Araranguá, tocada pelo Douglas e pelo Donato, e esses números são colhidos pelos nossos escritórios, né? Então, como eu já falei em outras oportunidades, nós entrevistamos os produtores e pegamos as produtividades. E o produtor, ele, nesse momento aqui, ele não tem mais nome, né? Ele some no levantamento. E sempre a gente gostaria de agradecer esses produtores pela disponibilidade em nos fornecer os dados. Agora foi, Claire. A disponibilidade de nos fornecer os dados, né, são dados pessoais, né, que pertencem às propriedades, e a gente agradece, então, o fornecimento desses dados, certo? Então, como eu já falei, né, os números da safra, né, e tem origem lá na reunião de Araranguá com o Douglas e com o Donato. Aqui nós temos Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, a representatividade da nossa região, em torno de 14,19% em termos de arroz, o percentual de área plantada por cultivar. Então, nós temos na região de Araranguá uma situação, vamos dizer, diferente da nossa aqui. Na região de Araranguá, nós temos o 121 como carro-chefe na produção, né? A mesma coisa na região de Criciúma, seguido pelo 116, e em Tubarão nós temos o IRGA 424, em torno de 58%, e o 121 em torno de 20% das cultivares, tá? E nós aqui, devido ao sistema implantado, então, os dois arroz que predominam aqui são os dois, o 121 e o 424. Tá, aqui, pessoal, tem na área da UGT, né? Então, na área do UGT, praticamente 50% é 121, cerca de 18% de IRGA 424, depois vem o 116, 117, Tiltaca. Então, nós temos diferenças nas regiões, né? O 117, por exemplo, na área de Tubarão não teve plantio de 117, já nas outras teve. Então, são esses números que aparecem. Pessoal, origem da semente. Temos aqui o GT8, aproximadamente 86% de semente certificada e 13% de semente própria ou salva, né? Aonde nós temos um destaque para Tubarão, as outras regiões, Araranguá e Criciúma, com semente própria ou salva, e nós, em Tubarão, praticamente 100% dos números amostrados de semente certificada. O sistema de cultivo, pessoal, então, região sul, em torno de 37% é sistema em solo seco, e para aproximadamente 63% pré-germinado. Temos a região de Araranguá, 15% em solo seco, Criciúma 37,5% e nós 85,52%. O que nos provoca, vamos dizer aqui assim, em torno de 14 e pouco por cento, que nos provoca um ganho ambiental bastante grande, né? Porque nós não soltamos mais água, né? Então isso aí nos leva, vamos dizer, a um patamar melhor em termos ambientais. O que nós temos? Percentual da área própria arrendada por UGT, por tamanho da propriedade. Então, até 50 hectares, nós temos mais ou menos 45% e 55% de área própria arrendada, sendo que arrendada é esse cinza aqui, e área própria. E acima de 50, em torno de 48% para 52%, e o total em torno de 53%, 46%, 47% de área arrendada e própria. Aqui tenho, na região de Araranguá, então, no total aqui, mais ou menos, meio a meio, a área arrendada e própria. Na região de Criciúma, área própria em torno de 60% e mais ou menos 40% arrendada. Já em Tubarão, nós temos uma inversão, né? Então, nós temos praticamente 26% de área própria e aproximadamente 74% arrendado. Então, grandes, as propriedades, na maioria, são arrendatários, né? Então, isso aí mostra que o produtor tem que ser mais eficiente na produtividade, ele tem que ser mais eficiente na produção para conseguir pagar esse custo.
Quanto à análise de solo, então o Douglas lá levantou isso aqui, né? Eu vou pegar o total da UGT, onde ele apresenta esse gráfico aqui, então são a porcentagem de pessoas que fizeram análise de solos dos anos e a porcentagem, né? Aqui até maio, né, Douglas? Em 2017, em torno de 4%, 3,59%, né? Aproximadamente 4%. Máquinas agrícolas, pessoal, então, utilizam máquinas agrícolas terceirizadas. Então, vamos falar Tubarão, ó. Utilizam máquinas agrícolas terceirizadas, Tubarão em torno de 18,5%, e não utilizam, quer dizer, toda máquina própria, 81% de máquinas próprias. Aqui também, prestação de serviço de máquinas agrícolas. Então, Tubarão, temos a UGT 8, Araranguá, Criciúma e Tubarão. Tubarão não prestam serviço com máquinas agrícolas, 83%, e mais ou menos 17% presta serviço. Então, nessas atividades, preparo solo, adubação, semeadura, pulverização, colheita, etc. Captação de água, pessoal. Então, nós temos aqui a forma de captação. Então, aqui, Douglas, eu tirei uns dados aqui, né? Dei uma enxugada na transparência. Temos aqui Araranguá, Criciúma, Tubarão, né? Então, nós podemos ver que tem a captação individual, esse laranja. Temos a captação coletiva em azul, individual e coletiva temos esse cinza, e depois aquele meio amarelo lá nós temos não soube ou não responderam, certo? Então, se nós observarmos aqui, Tubarão apresenta uma captação individual, e lá na reunião do arroz levantaram, né, que o Sul teve sempre uma natureza associativa, não quer dizer que nós não tenhamos, né, Dionísio? O problema nosso, às vezes, é questão de cota, né? Então, lá nós temos os valos da água, por exemplo, o valo da Coimel, no Meleiro, que eu conheço bem, trabalhei lá, que é um valo que ele abastece aproximadamente quase 3.000 hectares de arroz, 2.500 a 3.000 hectares de arroz, em um valo d'água. E nós aqui, pelas cotas, depois eu comecei a pensar naquilo ali, natureza associativa ou não associativa, nós não temos essa possibilidade também de barrar grandes rios, né? Então, a captação individual foi que predominou na região, certo? Então, só esclarecendo isso aqui. Então, nós temos praticamente 82% de captação individual. Aqui, percentagem de produtores com energia subsidiada, então, aqui assim, são subsidiados 31,1% e 58% não tem subsídio. O que mais? Ambiental, pessoal. Foi feito o CAR, aproximadamente quase 99% do pessoal fez o CAR e 1,20% não. O que nós temos também? Porcentagem de cadastro de água. Então quase 69% de pessoas cadastradas para usuários de água e 31% não. Problemas ocorridos na safra. Então, aqui assim eu deixei a transparência original. Então, tem aqui tudo o que ocorreu e a frequência de vezes que aconteceram, certo? Então, tudo isso aqui, esse material vai estar à disposição, quem quiser levar e depois olhar esse material pode olhar, né? Então, tem lá desde falta de água, carevão resistente, arroz daninho, percevejo, pragas, então, aparece todos os problemas surgidos durante a safra. Soca. Quanto à soca, nós tivemos também Araranguá, aproximadamente 20% e 30% em Criciúma, colhendo a soca, em Tubarão, soca 0. Então, o pessoal não colheu. E, para ter uma ideia, a produtividade média da soca, na UGT foi em torno de 16 sacos de soca por hectare. Quadros de produção, pessoal. Então, vamos ao principal agora. O que nos interessa? O quadro de produção. Então, eu tenho o resultado da safra para a região de Araranguá, os municípios, aqui o total da região e aqui o rendimento médio em sacos, certo? Então, aqui podemos ver que temos 160 sacos em Araranguá, 165 em Ermo, são os 2 municípios de produtividade mais alta na região de Araranguá. Na região de Criciúma, os municípios, total, na área total do município, o rendimento médio, em torno de 170 sacos para Forquilinha. Então, Forquilinha com uma produtividade bastante alta. E na nossa região, pessoal, temos os municípios, o nosso total, e aqui o rendimento médio em sacos. Destaque para Capivari, com 170 sacos por hectare. Depois temos aqui 13 de maio, 157, em Maruí, 157. Então, esses aqui são os dados que nós conseguimos levantar com os
produtores, né, e é feita mais uma ponderação nessa média, então apareceu essas médias gerais, né? Então, aqui, pessoal, aqui nós temos a compilação das 3 regiões, Araranguá, que planta 51 mil hectares, Criciúma, 20.700 e nós, 22.173, tendo um total de 94.350 hectares. O rendimento médio de Araranguá foi 155 sacos por hectares, a Criciúma, 161, Tubarão, 150, uma média de 155. Aí o Douglas chamou a atenção aqui, produção de 14.723.380 sacos, que resultou em 603 milhões, que 658 mil reais. Em 2017, temos a mais 1.412.880 sacos, que representa 57 milhões 928 mil reais na economia regional. Então, um incremento bastante significativo. E aqui, para facilitar, a gente enxerga melhor quando é gráfico. Então, temos aqui, né, o histórico da produção de Araranguá, todos os anos, desde 2007 até 2017. Então, tem aqui as produtividades alcançadas nos anos, e aqui a produtividade média, 6.986 quilos. Então, foi o que o Zé Milton colocou. Na média, nós subimos muito pouco, né? A nossa média, ela não... Nós ficamos patinando, e o Rio Grande do Sul, que apresenta o projeto 10, não como crítica, mas tu conversa com alguém de lá, sempre é 10 toneladas a produtividade, e a produtividade média não passa de 7,5 toneladas também. Então, tem número que não bate, né, Douglas? A gente comenta isso aí, né? Então, tem números que aparecem, né? Parece que todo mundo produz 10 toneladas, mas não é verdade. Nós temos produtor tão eficiente ou mais eficiente que eles, né? Então, isso aí tem que ficar registrado. Aqui na região de Criciúma, pessoal, então, as produtividades anuais, também 2007 a 2017, e 6.957 quilos de produtividade média. Para esse ano de 8.034, quer dizer, em relação à média, Criciúma subiu bastante. E aqui, pessoal, de Tubarão, ó, o histórico de rendimento, Tubarão, então, 2007 também a 2017, e vocês podem observar que nós vínhamos num declínio de produtividade, depois tivemos um incremento. E passamos a uma produtividade média de 6.785, e esse ano produzimos 7.493 quilos por hectare. Então, pessoal, na região sul, o que aconteceu? Nós temos uma média de 6.934 quilos e chegamos a 7.755. Então, o que o Zé Milton colocou, né, nós não conseguimos subir assim expressivamente. E são resultados assim difíceis de obter, né, esse aumento, né? Talvez se nós conseguíssemos incrementar esse pessoal de baixo a subir, já seria um ganho significativo, né? E eu gostaria ainda de agradecer aos produtores, né? Agroaz, que é representada pela Rosa Scler, as associações de produtores, a Parques, Aripar, Arivale e Arise, a Copagro, né, que é nossa, sempre digo, nossa co-irmã aí neste evento, né, e uma empresa assim que, na pessoa do Dionísio, tem um grande foco no cultivo e um trabalho muito bom. A FAESC, que sempre nos presta ajuda no momento que a gente precisa. A Plantar também, Clair e o Baicon, né, que são representantes aqui, vamos dizer, da empresa e estão sempre presentes. A Prefeitura de Tubarão, também pela colaboração, né, também pelo convênio que ela tem com a EPAGRE e o bom relacionamento que o prefeito mostrou aqui, que tem com o nosso colega Márcio, que faz um bom trabalho aqui na região. O Senar também, que sempre nos ajuda nos eventos. Ao Sindicato Rural de Jaguaruna e Sindicato Rural de Tubarão, Sindicato Rural de Jaguaruna pelo Rui e o Sindicato Tubarão agora o Maicon, né? E o SC Rural, né, que patrocina para nós aí, nos ajuda nos eventos, e principalmente também a EPAGRE, né? A EPAGRE, os colegas de escritório, né, que tem um bom trabalho e que se empenham nas atividades da empresa. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui e dizer que fiquei muito feliz aqui de poder falar para vocês. Espero ter trazido uma boa mensagem,
Então, muito obrigado pela presença.